vamos ler a palavra do Senhor que está no livro de Marcos, capítulo 5. A partir do verso 30. Marcos 5, 30. A palavra diz assim: E logo Jesus, reconhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Pai querido, nós te louvamos por mais uma noite na tua casa. Nós te bendizemos, ó Deus, por tudo aquilo que nós cremos pela fé. O Senhor estará realizando no nosso meio. E nesta hora, Deus, nós pedimos que a tua vontade, a tua palavra possa estar sendo ministrada sobre as nossas vidas e que o teu nome venha a ser glorificado nesta noite. Nós oramos no nome de Jesus. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus ela é feita de encontros. O livro de João fala muito sobre isso, mas a gente encontra essa cura dessa mulher em 3 livros. A gente encontra em Mateus, em Marcos e em Lucas. Só João que não descreve essa história. Mas é um texto de encontro. Todas as vezes que nós temos uma história bíblica, aonde alguém tem um encontro com Jesus, a vida dessa pessoa muda. Porque se não mudar, não teve esse encontro. E nessa história especificamente acontecem 2 encontros, porque eu li só a metade da história. Mas os irmãos em casa gostam de ler Bíblia, eu creio nisso. Os irmãos vão começar lá no verso 21 e vão ler a história toda. Então tem 2 pessoas que têm um encontro com Jesus e a vida dessas 2 pessoas muda. Só que as nossas vidas, também nós precisamos ter esse encontro e entender que quando nós encontramos, há uma mudança na nossa vida. A história fala de 2 pessoas. Ela fala de Jairo, que era um líder da sinagoga, era um homem importante, e a filha dele adoece. E Jairo vai atrás de Jesus pedir socorro pela filha dele. E no caminho, enquanto eles estão indo socorrer a filha de Jairo, acontece a cura dessa mulher, que é chamada no texto como mulher do fluxo de sangue. Era uma mulher doente. E depois que acontece o episódio ali, Jesus continua com Jairo e chega na casa de Jairo e opera um milagre também. Mas a gente precisa entender que há algumas questões interessantes na vida desses 2 personagens que têm a ver às vezes com as nossas vidas. E nós temos os nossos desafios, mesmo tendo o encontro com Jesus, mesmo tendo a vida transformada, nós temos os nossos desafios, as situações que se levantam e muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Esse milagre, ele é um milagre completo. E tem alguns detalhes interessantes que, por exemplo, a filha de Jairo tinha 12 anos. E essa mulher estava doente há 12 anos. Então, enquanto uma pessoa nascia, a outra começava a morrer. E mesmo que as situações fossem distintas, mesmo que Jairo fosse um homem importante, um homem reconhecido, e ela uma mulher desprezada e impura, ambos precisavam de Jesus, porque todos nós precisamos de Jesus. Não importa a situação ou a circunstância em que você esteja, todos nós necessitamos de ter um encontro com Jesus. Nós necessitamos que Jesus entre na nossa casa. Nós precisamos que Jesus toque na nossa vida, porque senão o milagre não acontece. E esse homem, para ele se encontrar com Jesus, ele teve que abrir mão de algumas coisas. Ele teve que primeiro crer. Muitas vezes, irmãos, nós estamos na casa do Senhor, nós assistimos o culto, nós ouvimos o louvor, nós oramos e nós não cremos. E aí você vai dizer para mim: não, eu creio, pastora. Será que creio?
Será que quando nós estamos orando, nós oramos convictos do que está acontecendo? Eu já contei isso aqui, mas eu vou repetir. Quando a igreja orava por Pedro, Pedro estava preso na prisão. A igreja fazia constante oração por Pedro. Quando Pedro é solto e aparece lá, é um espanto. Quando a menina vai dizer que Pedro chegou, eles falam, não, chegou não, Pedro vai morrer amanhã. Mas eu estava fazendo oração incessante por Pedro, como é que Pedro vai morrer amanhã? Então, na verdade, o povo estava orando, mas não tinha fé que fosse acontecer nada com Pedro. E muitas vezes nós oramos sem fé que Deus pode operar. Se Deus quiser, nós precisamos orar crendo que a vontade de Deus vai ser feita, mas a nossa oração tem que ser uma oração com fé. Então, a primeira coisa, esse homem creu. Ele creu que esse Jesus que todo mundo falava poderia curar a filha dele. Porque se a gente não crer, nenhuma das outras etapas acontece na nossa vida. A primeira coisa que Jairo fez foi crer. A segunda coisa que Jairo fez foi enfrentar a religião, enfrentar a religiosidade. Aqueles fariseus não gostavam do que Jesus fazia. E nós precisamos enfrentar, às vezes, a religiosidade para nos encontrar com Jesus. Às vezes nós precisamos largar de mão as coisas que nos impedem de ter acesso ao Pai. Irmãos, aqui é a casa do Pai. Nós honramos, nós respeitamos o Deus Altíssimo, mas esse Deus Altíssimo é nosso Pai. E nós às vezes estamos aqui e nós abrimos mão de viver esse encontro. Abrimos mão de ter essa experiência. Às vezes nós estamos preocupados com o irmão do lado. Não vou glorificar mais alto não, porque o irmão pode não gostar. Eu estou na casa do meu Pai. Sabe? Eu não vou ofertar porque vão falar que eu estou dando dinheiro para a igreja. Não é essa questão, isso é religiosidade. Eu tenho que estar preocupado com aquilo que Deus quer de mim. E esse homem entendeu, essas pessoas que estão aqui não vão fazer nada por mim. Eu vou atrás de alguém que pode fazer alguma coisa por mim. Vão falar de mim? Vão. Mas eu não estou preocupado com o que vão falar de mim. Eu estou preocupado com o que Jesus pode fazer na minha vida. O que Jesus pode fazer na minha casa. O que Jesus pode fazer na minha família. Então ele creu. Ele enfrentou a religiosidade. Ele deixou o orgulho de lado. A Bíblia diz que ele chega diante de Jesus, ele se ajoelha, ele reconhece o poderio de Jesus, ele reconhece que Jesus era o Messias. E nós precisamos largar de lado as coisas que nos impedem de ter uma experiência com Jesus. Irmãos, quem aqui não tem luta? Se eu não tiver, eu vou correr dessa pessoa, porque não é normal. Todos nós temos lutas, temos desafios. Domingo à noite, quando você chega em casa, você já pensa, amanhã é segunda. Amanhã eu volto para o serviço e já tenho os problemas lá me esperando. Isso faz parte da nossa vida. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Jesus venceu o mundo. E se Jesus venceu, nós vamos vencer. No tempo dele, na hora dele. Mas nós temos que estar dispostos. Nós temos que nos prostrar. Nós temos que reconhecer o senhorio desse Jesus sobre as nossas vidas. Ele procura um socorro no lugar certo. Para quem você tem contado os seus problemas? O pastor falou aqui dos pastores, vocês podem procurar os pastores. Mas tenha um amigo, tenha um pastor, e tá bom, não precisa mais não. Os nossos problemas não são para ser contados, para ser espalhados, para serem publicados. Não vai ser na rede social que você vai ter resolução do seu problema. Eu vou lá e vou colocar porque fulano vai ver e vai entender. Não vai. Você mira um e atira em 50. E aquele que era para ver não viu. Porque não é assim que nós resolvemos os nossos problemas. Os nossos problemas se resolvem aos pés de Jesus. Você já teve algum momento da tua vida que você teve um problema que você não sabia nem como orar? Eu já. De chegar diante do Senhor e falar, Senhor, o Senhor sabe o que está dentro do meu coração, eu não estou conseguindo nem falar, eu só chorava. E qualquer pessoa que eu procurasse para contar sobre aquilo não ia entender. E talvez ia dizer para mim, mas é sério, não precisa de tanto, tem situação pior do que a sua. Só sabe a dor quem vive a dor. Você pode dizer para o outro o seguinte, olha, eu tenho compaixão pelo que você está vivendo, mas você não sabe o que o outro está sentindo. Ninguém sabia a dor de Jairo. Ninguém sabia o desespero de Jairo. Porque a filhinha dele estava morrendo. Só ele sabia o desespero dele. Mas Jesus também sabia.
Tanto que Jesus se dispõe a ir com Jairo. Então ele procura socorro no lugar certo. E ele faz o necessário para salvar a filha dele. O que era necessário ele fez. E no caminho, irmãos, acontece um novo encontro dessa mulher que há 12 anos está sofrendo com fluxo de sangue. A Bíblia nos relata que ela gastou tudo que tinha. Se ela gastou tudo que tinha, ela tinha alguma coisa. Essa mulher gastou com médicos, essa mulher procurou socorro, mas ela não procurou socorro no lugar certo. E quando nós gastamos os nossos recursos financeiros, espirituais, emocionais, em lugares que não podem resolver o nosso problema, nós ficamos sem nada e o problema não é resolvido. E foi exatamente o que aconteceu com ela. Ela gastou tudo e ficou com nada. Mas ela também ouviu falar de Jesus. Ela também ouviu falar de um homem que passava no meio da multidão e curava. Mas a situação dessa mulher era muito séria, porque a situação física que ela se encontrava, de acordo com a lei da época, ela não podia estar no meio do povo. Ela era considerada impura. Se pegassem ela no meio do povo, ela ia sofrer prejuízos em relação a isso. E ela é uma pessoa que tinha toda essa dificuldade, e para chegar em outra pessoa para ser curada também seria uma dificuldade. Mas essa mulher também toma decisões. Para que o encontro com Jesus aconteça, ela também toma decisões. A primeira coisa é a mesma coisa que Jairo, ela crê. Ela ouviu falar desse Jesus e ela creu. Ele pode fazer alguma coisa por mim. E às vezes, irmãos, nós precisamos ficar sem nada para crer que Jesus pode fazer alguma coisa. Muitas vezes a pessoa vai gastando o que tem, tentando os recursos que não vão dar em nada, até ficar sem nada. Talvez Jairo e essa mulher só procuraram Jesus porque eles já estavam sem nada. Jairo podia ter dinheiro, Jairo podia ter posição social, mas Jairo não tinha médico, não tinha nada que resolvesse o problema dele. Então Jesus agora podia resolver. Não espere chegar no nada, já busque Jesus agora. Diante do problema que você está, diante da angústia que você trouxe hoje para a casa dele, já fala com o pai: pai, eu estou aqui, a minha angústia é essa, a minha dificuldade é essa, eu preciso ter um encontro contigo. Não perca a oportunidade, Jesus já está presente aqui conosco. Não perca a oportunidade, mas você precisa crer. Ela creu, ela enfrentou também a religião, porque ela não podia ser pega. Ninguém podia descobrir que aquela mulher tinha aquele problema de saúde. Então ela estava meio que escondida no meio da multidão. E é interessante, irmãos, que a doença daquela mulher era uma doença que não era externa, ela era interna. As pessoas não viam que ela estava doente, aparentemente, mas essa ferida estava dentro dela. Ela sabia o quanto aquela ferida doía. Ela sabia o quanto aquilo a angustiava, o quanto aquilo a enfraquecia. Ela sabia. E era uma ferida que a impedia de gerar. Essa mulher não podia ter convívio social, essa mulher não podia ir ao templo, essa mulher não podia fazer os rituais da época, essa mulher não podia ter família, essa mulher não podia gerar. Essa mulher estava literalmente morrendo, a vida dela tinha acabado, ela acabou a vida em vida, porque essa mulher estava 12 anos morrendo. E quantas feridas, às vezes, nós temos e não falamos para ninguém. E ela fica ali, ó, te corroendo. Enquanto essa ferida não é curada, nós não temos capacidade de gerar. E você não precisa mostrar a sua ferida, você precisa resolver a sua ferida com Jesus. Você precisa colocar ela diante de Jesus. Você precisa tocar na orla do manto de Jesus, para que a ferida seja curada, a sua vida mude e você comece a gerar. E essa mulher entendeu isso, então ela enfrenta a religião. E ela enfrenta toda essa religiosidade. E essa mulher precisa vencer a fraqueza do corpo dela. Porque, irmãos, quando nós não estamos bem, nós ficamos fracos. É o desânimo de ir à igreja, é o desânimo de orar, é o desânimo de jejuar, é o desânimo de ler a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia dá sono. Dá mesmo.
Mas você tem que lutar contra isso. Porque você fica no celular e não tem sono. Então você tem que lutar contra isso, porque o que está te alimentando? O que está te fortalecendo? É a Bíblia, ou é o celular, ou é a televisão, ou são as coisas que andam falando aí? Eu tenho que priorizar aquilo que me fortalece. Porque quanto fraca eu estou, eu preciso dessa força de Deus. Essa mulher se arrastou no meio da multidão. Ela podia ter sido pisoteada. Nós não sabemos de que maneira ela conseguiu chegar até Jesus, porque era uma multidão que o apertava. Enquanto ele andava com os discípulos e Jairo, havia uma multidão apertando. E essa mulher tinha que romper a multidão. E romper a multidão fraca, anêmica, com o corpo definhando. Porque eram 12 anos que essa mulher estava perdendo vida. E essa mulher, ela vai contra, ela levanta, ela vence a fraqueza do corpo. Essa mulher precisou vencer a dor, a angústia e a vergonha. Porque eu imagino que ela tinha muita vergonha. E muitas vezes nós passamos por lutas, por situações, e a gente tem vergonha. O que os outros vão falar desse momento que eu estou vivendo? As pessoas vão comentar, é crente, né? Imagina se não fosse. E se nós deixarmos o nosso coração e a nossa mente ser alimentados por essas palavras, que são palavras demoníacas, nós não vamos ter um encontro com Jesus, nós vamos paralisar. Porque o objetivo do diabo não é fazer que você deixe de ser crente, não, mas é te parar enquanto crente. É fazer com que você seja um religioso e não tenha experiência com teu pai. É fazer com que você não tenha um encontro verdadeiro com Jesus. É fazer com que a sua vida não mude nesse encontro com Jesus. É te paralisar. É isso que o diabo tenta o tempo todo. E nós precisamos vencer isso. É crer, é vencer a religiosidade, é vencer a fraqueza, é vencer a dor, é vencer a angústia, a vergonha. E como que a gente vence isso? Aos pés de Jesus. Porque Jesus levou sobre si toda a nossa enfermidade. Jesus levou na cruz toda a nossa angústia, toda a nossa dor. Então é aos pés de Jesus que nós nos prostramos. E foi aos pés de Jesus que aquela mulher se prostrou. Ela não poderia ter tocado no ombro, ter tocado no braço, mas ela foi, na verdade, no lugar mais alto, que o lugar mais alto que um servo de Deus pode ir é aos pés de Jesus. E é ali, no chão, humilhada, invisível, impura, que aquela mulher toca. Na ordem, ela não chega a tocar na pele, ela toca na roupa de Jesus. Mas a fé dessa mulher era tamanha que imediatamente ela sente que ela foi curada. Agora, aquela cura imediata e instantânea foi uma cura do corpo. O corpo daquela mulher ficou curado. Mas Jesus, quando ele opera por completo. Jesus não faz o trabalho pela metade. E aquela mulher não precisava ser curada só no corpo, aquela mulher precisava de cura na alma, aquela mulher precisava de cura no espírito. Eram 12 anos de sofrimento, de vergonha, de humilhação, de afastamento de Deus. Então o texto nos diz que Jesus para e diz: alguém me tocou. Você tem tocado em Jesus? Será que Jesus hoje pode dizer que você o tocou? Mas tocou de tal maneira que saiu virtude dele? Porque foi o que os discípulos disseram: mas Senhor, a multidão te oprime, a multidão está te encostando, a multidão está te empurrando, e você diz: alguém me tocou, porque tocou de uma forma diferente. Às vezes nós estamos na igreja, tem um monte de gente, ou nós estamos em outros lugares, e num culto, às vezes de 30, 100, 1000 pessoas, toca em Jesus de uma forma diferente. Mas essa decisão é nossa. É quando nós saímos de casa decididos: hoje a minha história vai mudar. Hoje eu vou chegar na igreja, eu vou tocar em Jesus de forma diferente, porque eu estou indo disposta a receber a minha bênção. Eu estou indo disposto a sair mais forte de lá, a sair com disposição de enfrentar a luta. Porque a luta tem data, irmãos. A data vem de Deus, mas a luta tem data, tem hora, tem lugar. E é esse encontro com Jesus que muda a história. E aí, quando Jesus fala com ela, ela precisa de coragem para confessar, para revelar e para se expor.
e para dizer: fui eu, Senhor, quem tocou na orla do teu vestido. Irmãos, no momento que essa mulher se expõe, a cura da alma, a cura do espírito e sentimentos dessa mulher começam a ser curados. Porque Jesus diz para ela o seguinte: primeiro, para ela ficar livre daquele mal. Não era só uma doença. Havia um mal sobre a vida daquela mulher. Um mal que assolava aquela mulher por 12 anos. Não permita que um mal assole a tua vida. Repreenda isso em nome de Jesus. Mas permita que o Espírito Santo habite na tua vida. Seja cheio do Espírito Santo para vencer todo o mal. Mas o Senhor diz para ela: filha, a tua fé te salvou. Vocês sabem o que é ser filha? Ou ser filho? Isso é a nossa identidade. Quando Jesus diz para aquela mulher que era impura, que era excluída, que era doente, que não tinha família, que não tinha amigos, que não podia estar no templo, quando ele diz para ela: filha, ele diz para ela: agora a sua identidade retornou. Agora você não é mais qualquer uma. Agora você não é mais impura. Agora você é a minha filha. Você é a filha do Deus Altíssimo. O Senhor hoje está te chamando: filho, filha. O Senhor quer restituir a nossa identidade. O Senhor quer que nós entendamos o que Ele pensa a nosso respeito e não o que o mundo pensa a nosso respeito. Naquele momento, em público, no meio da multidão, Jesus restaura a vida social daquela mulher. Porque Ele vira para ela e a chama de filha. E a multidão entende: ela não é mais qualquer uma. Porque nem os discípulos viram aquela mulher se aproximar, de tão invisível que ela era. Mas a partir daquele momento, a vida dela é notória. O milagre dela é notório. O testemunho de vida daquela mulher é notório. Porque o Senhor a chama de filha. A tua fé te salvou. As decisões que você tomou até chegar aqui fizeram que nós nos encontrássemos e que o encontro gerasse milagre na tua vida. A partir daquele momento a mulher podia gerar. A partir daquele momento ela começou a viver. Depois de 12 anos morrendo, aquela mulher começa a viver. E a história continua. E Jesus chega na casa de Jairo. E a situação também não é agradável, porque a filha dele tinha morrido. E a primeira palavra que vão dizer para Jairo é essa: olha, não incomodes o mestre. A sua filha está morta. Vocês já ouviram isso? Isso aí não tem jeito não. Deixa para lá. Você está esquentando a cabeça com isso? Isso aí não tem jeito. Isso aí está morto. Vocês lembram do texto? Marta dizendo para Jesus: Jesus, já cheira mal. Primeiro ela diz para Jesus: Senhor, eu sei que tu podes. Eu sei que o Senhor pode fazer. Mas na hora ali do sufoco que ela fala, já cheira mal, deixa isso quieto. A gente já está se acostumando com a dor. O Senhor não quer que ninguém se acostume com a dor. O Senhor quer que nós vivamos plenamente, que a alegria dele seja a nossa força. É isso que o Senhor quer para nós. E o Senhor vira para Jairo e fala: Jairo, a sua filha está dormindo, ela não morreu. E sabe por que ele falou para Jairo? Porque foi Jairo que procurou ele. Foi Jairo que creu nesse Jesus. As outras pessoas que estavam ali, não importava a opinião deles, não importava o deboche deles. Em um dos textos diz que riram de Jesus, quando Jesus disse que a menina dormia. Mas Jesus entra no quarto, junto com Pedro, Tiago e João, mas a mãe e o pai da menina. E ele toca na menina. Observa que a mulher doente, com todos os problemas que ela tinha, mesmo se arrastando, ela conseguia tocar em Jesus. Mas a criança não tinha mais como fazer isso. Então Jesus toca na criança. Porque Jesus, ele opera dentro daquilo que nós entregamos para ele. Nem sempre nós conseguimos tocar, porque essa situação está tão difícil que a gente precisa que ele nos toque. Essa menina estava morta. Jesus toca nela. Essa menina, o Senhor ressuscita ela. E o Senhor manda que alimente a menina, porque nós precisamos de alimento. E mais um milagre acontece. Então nós vimos nessas duas histórias a mão poderosa do Senhor. E quando essa menina, o Senhor faz a ressurreição nessa menina, há um milagre não só na vida dela, mas na vida da família. O pai se torna outra pessoa, a mãe se torna outra pessoa. Porque agora eles
viram o milagre e eles creem nesse Jesus. Eles não são mais o mesmo. Jesus passou pela casa deles, tudo mudou. Eles não são mais os mesmos. Jesus opera um milagre, corpo, alma e espírito. Não importa a luta que você está vivendo, não importa a dificuldade que está te assolando, o nosso Deus é poderoso para curar corpo, alma e espírito. Irmãos, eu vou falar um pouquinho dos louvores, eu achei muito interessante. Nós começamos cantando Não Há Outro Como Tu. Quando você cantou isso, você pensou nisso? Porque às vezes nós cantamos só daqui para fora. Mas o louvor, ele tem que sair daqui, da nossa emoção, da nossa alma. É você declarar: Senhor, eu preciso deste encontro, porque não há outro como Tu. Não tem quem, Senhor, possa resolver o meu problema. Não tem quem possa fazer alguma coisa por mim. Eu preciso deste encontro. Então, no próximo culto, prestem atenção na letra dos louvores. Eu gosto muito, porque eu sou muito ministrada no louvor. Não há ninguém como Jesus, poderoso como Jesus. O outro louvor dizia: eu nada sou sem Ti. O que Jairo era? Líder da sinagoga, importante. Mas na hora que a dificuldade apareceu, nada disso serviu para ele. Porque ele não era nada sem a presença de Jesus. A casa dele não tinha nada enquanto Jesus não visitou a casa dele, enquanto Jesus não visitou a família dele. A mulher a mesma coisa, gastou tudo. Mas no momento do encontro ela não tinha nada. Ela falou: eu não sou nada. E aí, a partir do momento que Jesus entrou na vida dela, que ela teve um encontro com Jesus, a vida dela mudou e ela se tornou outra pessoa. E o outro louvor animadinho: a luz que outrora apagada, agora brilha. E cada dia brilha mais. Aleluia! Essa é a nossa esperança em Cristo. Podem dizer que não tem jeito, que a luz apagou. Mas Jesus é a luz que brilha. Jesus é a luz que brilha hoje e amanhã brilha mais. Porque é Ele que conduz a nossa caminhada. Querido, Jesus está aqui presente. Nós vamos ter um momento de comunhão agora. No momento da comunhão, coloque as suas questões diante dele. Deseje ter um encontro com ele. Peça a ele para entrar na sua casa contigo. Peça a ele para entrar nos seus sentimentos, no seu trabalho, aonde tem as questões da sua vida que você vai gastar e não vai resolver. Mas se você colocar os pés dele, o milagre vai acontecer. Tem milagre de Deus hoje aqui para nós. Mas nós precisamos tomar parte disso. Nós precisamos reconhecer, crer e tocar em Jesus, para que nós possamos ser abençoados por Ele. Amém? Que o Senhor abençoe as nossas vidas.